Está começando Programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou a Juliana Lafron e nós estamos aqui, como sempre, no Juicy Hub, o maior hub de inovação da Baixada Santista, a nossa casa nessa segunda temporada. Eu tenho aqui do meu ladinho o Kaique Barbosa, que é o nosso co-apresentador, e atrás das câmeras nós temos hoje o Caio Nóbrega e o Beni Coquito Filho, que estão garantindo toda a produção de qualidade para que esse programa chegue a você. Kaique Barbosa, hoje nós temos um convidado que eu tenho certeza que vai ensinar muita coisa pra gente, né? Com certeza. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Boa noite, Ju. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo social. E para bater esse papo com a gente trouxe o diretor do supermercado Varanda, o Betinho Varanda. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Betinho. A gente que agradece, né? Eu acredito que todo mundo que é daqui de Santos já conhece, né? O Varandas, o Mercado Varandas. Tem até uma curiosidade aqui, Betinho. Aí quando a gente tava falando da pauta, né, de você vir, o Beni, que é o nosso produtor, ele falou pra gente que ele morava no Marapé e aí tinha o Varandas ali pertinho, né? Quando era criança. De repente ele foi mudar, morar em outro lugar, foi pra Aparecida. E tinha o Varandas ali, então a gente tá com essa dúvida, né? Se existe uma conspiração perseguindo aí o Beni, né? Se é coincidência. Mas fala um pouquinho da gente, pra gente sobre o Varandas. O Varandas. Bom, a história do Varandas começou primeiro com meu avô imigrante, né? Português, uma história muito comum, né? Do imigrante que sai do país de origem, às vezes fugindo da guerra, procurando condições melhores, né? Chegou aqui assim, analfabeto, né, sem muita cultura, e o imigrante tem muito o valor do trabalho, né, porque acho que todo imigrante, ele sonha em trabalhar, construir a vida, ele tinha o sonho de voltar para o país de origem. É que ele acaba criando raízes e acaba ficando, mas a gente percebe, e é muito comum no Brasil, né, descendência, imigrante, seja de onde for, tem muito o valor do trabalho, né, a importância de você crescer pelo trabalho. E meu avô começou assim, né, sem cultura. Começou com um barzinho, restaurante, entregando feira, né? E meu pai teve a oportunidade de já estudar, desde muito cedo ajudou meu avô, porque meu avô precisava de alguém, né, para alfabetizado, né, para poder. Então meu pai desde muito novinho, assim, desde criancinha já ajudava ele assim em entregas de leite, banana, e depois começou a ajudar também no bar lá desde muito novo. Meu pai teve até assim, acho que um pouco da adolescência abreviada por isso, sabe? O irmão mais velho acabou assumindo a responsabilidade ali até de tutelar os irmãos mais novos. Ali, Na época era comum, né? Era comum. E aí depois meu pai se aventurou um pouco mais velho já, se aventurou ali num comércio num atacado de bebidas, né? Ele inaugurou um atacado de bebidas que era o Varandas. Então começou como um atacadista de bebidas. E aí ele cresceu muito, entregando bebidas para todo o litoral. Tinha caminhões, uma logística muito boa. Uma fase da vida lá, as coisas não deram muito certo, a empresa estava mal. E aí depois, em 96, que ele resolveu agregar o ramo alimentício. E aí ele transformou de atacado em varejo. E ali começou o supermercado Varandas, né? Ainda na loja matriz, que era a loja ali da Pinheiro Machado, do Canal 1. E aí ele sempre com a minha mãe trabalhando muito ali, começou a história ali, né? Então eu sou a segunda geração, tô dando continuidade, né, ao que foi construído, e tenho muito orgulho da história dele. Eu acho que acaba nos inspirando, assim, né, os filhos. Que legal, com certeza. Então, o mercado começou lá na região do Marapé mesmo, na primeira unidade. Começou lá em Campo Grande, né, que foi no Canal 1. Ali é perto do Marapé, né, mas é Campo Grande ali no Canal 1. E começou ali na Pinheiro Machado, ali ainda é a nossa loja matriz, né? Nosso CD também ali, nosso centro de distribuição, mas começou ali. E hoje são 4 unidades, certo? São 4 unidades, a gente tem também um e-commerce muito forte, né? A gente tinha, na verdade, a gente tinha começado com o e-commerce antes da pandemia, né? Na pandemia se acelerou isso, mas a gente está bem estruturado já. Então hoje nossas vendas online são bem representativas, né? A gente tem orgulho de dizer isso. E temos também um restaurante ali para atender os clientes na loja nova da Moura Ribeiro. Então,
Para dar mais comodidade também, né? O cliente que está lá já pode almoçar. Tem o café também, café, né? Eu já almoço, tomei o café lá, é muito bom. Tem pizza, tem lanche. Legal. E a gente estava até conversando a partir do que o Beni contou pra gente, né? Tenho até uma memória afetiva nisso, né? Da infância, de ir no mercado com a mãe, né? O mercado, assim como outros comércios, enfim, acabam também cumprindo, de certa forma, né? Eu queria te ouvir, um papel social também. Porque, por exemplo, quando vem o Aquaplay para Santos, né? A gente tem um maior índice de população ali naquele território que vai precisar usufruir de serviços também, né? Quando a gente fala da política de habitação, não sei se as pessoas sabem, antes de ter um empreendimento público, né? Um prédio, um novo conjunto habitacional, tem todo um estudo para entender se precisa de uma escola ali, às vezes também vai construir escola, unidade de saúde, pensar no que é necessário ter ali para conseguir dar conta desse aporte de pra pessoas, atender aquela né? população ali, né? É pensado nisso, Betinho, quando se pensa na ampliação do comércio? Assim, a gente sempre pensou na nossa expansão de uma forma bem estratégica, né? Tanto que as nossas lojas, elas são sempre próximas assim de conjuntos com grande densidade, sempre no intuito de atender, né, aquela população. A gente sabe que hoje com a concorrência, a zona primária de atendimento de uma loja é muito curta, né? Ali o raio de ação, porque o cliente tem muitas opções, né? Então ele quer mais comodidade, né? Quer perder menos tempo, ele não vai pegar o carro para ir para muito longe, né? Então a gente quer estar sempre próximo desses locais, né? Então a nossa loja de sabor é próxima do conjunto habitacional daquele bairro ali, né? Nós temos uma loja na Aparecida também que é próxima do conjunto habitacional também, então a gente está sempre com essa estratégia, né, de estar próximo ali. Geralmente são locais que têm escolas, né, então isso gera um fluxo de passantes também grande, né. Então para o nosso ramo, né, que é um ramo de necessidade básica, né, tanto que na pandemia os únicos comércios que eram abertos foram farmácias e supermercados, né, que a gente tem também ali a atividade de fim também de abastecimento, né, da questão da alimentação das pessoas. Então a gente tem sempre essa estratégia, né? A gente tem que estar próximo dessas regiões mais populosas, né? E mesmo com a pandemia trazendo esse fortalecimento do digital, ainda é necessário ter esse olhar, né? Sim, com certeza. O digital, ele, apesar de ter crescido muito, a participação era muito baixa, né? Então hoje ainda a participação é baixa, né? Ela tem crescido, né? O ritmo desse último ano já não foi tão grande quanto na época da pandemia, que as pessoas estavam sem opção, mas ela continua crescendo em ritmo acelerado. Mas ainda no varejo alimentício ainda é uma participação baixa, né? As pessoas ainda estão muito acostumadas já com compras de vestuário, eletrodomésticos, né? Mas o varejo alimentício tem muita gente que gosta de ver o produto, ele gosta de visitar a loja, de ver a qualidade do produto, de conhecer as novidades, a experiência de compra do varejo ainda é prazerosa ali, né, do supermercado, né, da pessoa ter a relação ali com comer bem, né, com as coisas da casa. Então as pessoas ainda gostam de ir na loja, né. É lógico que as pessoas mais novas, assim, às vezes já querem mais uma praticidade. Já vão crescer nesse outro ritmo. Já né? nesse outro ritmo, nessa outra cultura. Então a gente está preparado para atender os clientes nos dois canais, né. E às vezes o momento de compra do cliente pode ser um dia na loja física, um dia na loja online, né? O mesmo cliente ele pode também, dependendo um dia que ele está mais, né, com mais pressa, ele precisa de comodidade, ele pede na loja online. Que ele pode pedir retirar ou ele pode pedir receber em casa. Ou o dia que ele está com mais tempo, que ele quer ter a experiência de compra, ele visita a loja. Né? A tendência no futuro, acredito muitos anos para frente, é que as lojas virem showroom, assim, né? Virem uma questão mais de experiência, né? Como já é na área de tecnologia, né? A tecnologia, hoje as lojas físicas são um showroom, né? Um ponto de contato do consumidor com a marca, mas já grande parte é no online, né? Das vendas de eletrodomésticos, eletroportáteis. Acho que isso é uma tendência até para o varejo alimentício, mas ainda a participação da loja física ainda é 90%, ainda está em relação à loja online. E também isso caminha até para uma independência do consumidor, até nas questões de, por exemplo, autoatendimento, né? Isso vem crescendo também. Sim. Né? O cliente chega e aí ele mesmo escolhe, ele mesmo paga ali, compra, passa a loja, o produto. Eu fiz um tudo. intercâmbio em 2014
na França. E eu me assustei, porque eu nunca tinha visto isso, né? De você ir, aí eu ficava... Você mesmo. Mas eu mesmo posso passar? Como é que eles vão saber que a gente tá passando direitinho, né? A gente está com um projeto de implantar em uma loja piloto, isso, assim, algumas lojas, mercados do interior de São Paulo, de Santos também, já estão com um autoatendimento, né? Não 100%, mas parte dos PDVs ali. A gente tem um projeto de começar em janeiro, em uma das lojas, até para ver como que o nosso cliente se adapta com isso, né? Tem alguns modelos novos de lojas autônomas, né? Que estão sendo implantadas e é uma mudança de cultura, né? Sim. É uma mudança de cultura. Total. Então, assim, por exemplo, tem essas lojas agora de condomínio, né? Que são lojas a gente chama de super proximidade, né? Que são de conveniência. E para essa loja ficar sustentável do ponto de vista de custo, ela tem que ser autônoma. Ela não pode ter custo de mão de obra, né? Então, o próprio condomínio ele tem que ir lá fazer o cadastro, entrar, fazer suas compras e registrar. E um desafio do varejo ainda é controlar a perda disso, né? Porque, infelizmente, ainda tem algumas pessoas que acabam levando para um outro lado, mas está tudo em fase de teste. Tem muitas redes crescendo nesse modelo, a gente está atento também para ver se é um modelo que vai ser sustentável desse ponto de vista. Mas acho que é uma questão de tempo, assim, de cultura, o pessoal ir se habituando. Porque aqui a gente não está acostumado a isso, né? Eu já fui em loja de autoatendimento e até para mim mesmo é meio confuso. Onde passa? Algumas lojas de roupa aqui em Santos tem já, Renner tem. E é confuso mesmo, né? Até o pessoal se adaptar. E como você falou, infelizmente tem a galera que vai levar para outro lado, vai querer tirar uma vantagem disso. Então é uma questão, como você falou, de mudança de cultura. Isso vai levar ainda um tempinho para fixar, né, no país de verdade. É o mínimo ali da corrupção do dia a dia, né? Que a gente já vê na cultura de um país, né? E ouvindo o Betinho, eu fiquei lembrando, maninho, até de infância, assim, né? De quando a gente ia no mercado com os pais, era aquele momento de olhar, aquela caixa de bombom que eu quero e tentar convencer o pai e a mãe a levar, né? Hoje, às vezes, eu vou com o Beni no mercado, aí eu tento convencer ele a comprar uma coisinha a mais e tal. Ele é mais assim? Não, vamos na lista. E aí, Beni? Se a gente tá num lar, é mais difícil de fazer isso, né? De tentar convencer. Mas tem momentos também que não tem como, que a gente tá com um dia a dia muito corrido, que precisa do produto em casa e não dá pra ir comprar, e aí a gente recorre ao digital, né? Acho que é o híbrido mesmo. E de repente a geração do Caio, já que é mais nova, nem vai ter essas discussões que a gente tá tendo, né? Já essas questões. Betinho, quando que foi de fato que você entrou pro mercado pra trabalhar e assumir aí a tua posição? Então, seguindo nessa cultura que eu comentei, né, como meu pai ele tem essa questão, esse valor muito forte, ele também, enfim, me colocou para trabalhar muito novo também, né? Então, desde a época escolar eu já ajudava aí nos períodos de férias, né? Mas para valer full time foi no comecinho da faculdade, né? Eu cursei administração aqui em Santos, então no começo da faculdade eu comecei full time lá com ele. Eu sou filho único de pai e mãe. Então, assim, a sucessão não tinha muita escolha, assim, né? Era você ou você. E aí, desde cedo eu comecei com ele, né? Foi importante porque ele, assim como ele fez questão de que eu começasse por baixo, assim, vamos dizer assim, né? E foi importante para minha formação, porque a gente começa lá no piso de loja, vai pegando contato com todas as áreas do negócio. Então, hoje, essa trajetória me deixou muito mais preparado hoje para a função diretiva, porque conheço cada ponto do negócio lá na prática, né? Então a gente foi crescendo lá dentro. E você acaba adquirindo valores também em relação ao valor que tem o trabalho, ao valor que tem o dinheiro, né? Enfim, a responsabilidade que a gente tem em relação a isso, com os empregos que a gente gera. Então acho que essa condução acabou sendo importante. É lógico que quando a gente é novo, a gente questiona, né? Eu me habituei eu sempre trabalhei, né, muito, né, de segunda a sábado, alguns domingos. Principalmente na época de faculdade, que os amigos viajam no final de semana, eu tive que abrir mão aí desses prazeres assim da vida, né? Mas quanto mais cedo eu me conscientizei que é uma questão de escolha, e eu sabia da importância que isso tinha, enfim, lá na frente, então eu não sofri muito com isso. Acho que lá no começo, quando é muito novo ali, com 16, 17 anos, a gente acaba
né, questionando, mas depois disso, então foi uma questão natural assim, né? Meu pai ele teve essa preocupação, né, nessa formação e hoje ele já está bem mais tranquilo. E você disse que é filho único, né? E que, obviamente, a sucessão seria você, mas teve algum momento que você falou assim, não quero isso, não quero ir para outro lugar, para outro ramo. Quero ser cantor de sertanejo. Não, eu acho que coincidiu de eu não ter uma vocação assim para nada muito aflorada, que sabe, nada que eu muito diverso, que eu sonhasse. Né? Eu aprendi a amar o varejo, o negócio. Eu acho que eu gosto muito de empreender e gerir. Né? Talvez se eu tivesse começado do zero, eu escolhesse um ramo menos complexo. Porque esse mercado é muito complexo a gestão. São então, muitos detalhes e áreas e setores, e, né? Muitos produtos. Né? A gente trabalha com em torno de 12 mil itens ativos. Mais da metade é perecível, com validade curta. Você tem que operar com muitos funcionários, tem muita mão de obra. Então é um setor assim que ele gera muito volume de trabalho, de processos, com resultado baixo, porque a margem do alimento é baixa. Então é um ramo que não é muito lucrativo. Se você errar no planejamento, você pode perder o resultado de um ano, né? É uma questão bem delicada. Então é lógico que tem suas vantagens de ser um ramo com poucas oscilações, um pouco mais seguro, porque é uma necessidade básica, né? Diferente de um bem de consumo. Mas talvez eu escolhesse outro ramo menos complexo, né, para começar. Mas enfim, eu tive a sorte de ter o negócio já iniciado, não comecei do zero e meu desafio foi dar continuidade, crescer, profissionalizar, né? Então talvez esse tenha sido o meu papel. Mas eu acho que é isso, eu acho que talvez fosse outro ramo, mas eu aprendi a gostar. Eu sou filho único de pai e mãe, mas minha mãe é falecida. Ele ficou viúvo e ele casou de novo, né? Inclusive uma pessoa assim que eu também amo de paixão, que é a Júlia, a atual esposa dele, que eu considero mãe também. E ela tem 3 filhas. Então eu ganhei 3 irmãs. 3 irmãs. Caramba. 3 irmãs. Uma delas inclusive trabalha com a gente. Legal. Então dá certo o negócio em família, não tem confusão. Olha, você sabe que eu tive meu pai sempre investiu muito na minha formação, né? Eu fiz graduação, fiz 2 pós-graduação, tive coaching, né? Sempre voltei muito para esse lado para que eu compensasse a falta de experiência com conhecimento, pelo menos teórico, para poder aplicar, né? Eu tive um coach uma vez que tinha uma sensibilidade incrível, assim, que me conduziu durante 1 ano num projeto de coaching diretivo. E ele falou assim, olha Betinho, eu tenho certeza que você teria capacidade para ter sucesso em outro ramo que você escolhesse, né? Mas eu acho que assim, seria péssimo para o seu pai, porque talvez ele se sentisse frustrado de não ter conduzido corretamente a sucessão. Seria péssimo para a empresa, porque você acaba sendo a ponte do futuro da empresa, e toda empresa ela nasce para ser perene, né? O sonho do fundador é que ela se perpetue. E eu acho que no último caso talvez fosse ruim até para você, porque se você não deixa a chance de prosperar com a família, de tentar pelo menos, talvez você possa ficar frustrado no futuro. Então assim, é um desafio a mais, mas eu acho que a recompensa é muito maior, né, de a gente conseguir conduzir. Então eu acho que eu fui me adaptando ao jeito do meu pai, né, para não gerar tanto conflito, né? Então eu fui sabendo conduzir, né, essa transição e aprendendo a lidar com o jeito dele, com uma outra educação, com outras crenças. Outra crença, outra cabeça, né? Outra cabeça, então. Eu acho que eu fui aprendendo a lidar com ele, eu acho que eu sou bem adaptável, fui bem maleável. Então, a gente não teve brigas grandes assim, porque eu acho que eu soube conduzir, né? Na hora ali de brigar, eu soube a hora de recuar, de conversar. Uma sabedoria, uma inteligência emocional, né? Isso é necessário mesmo. Né? Isso é necessário, sim. Então, hoje a nossa relação assim é muito boa. Meu pai, assim, ele nunca foi um cara muito, até pela cultura que ele tinha, do reforçador. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre me deu muita liberdade. Ele falou assim, quer plantar esse projeto que você viu na faculdade? Ele faz, mas se der errado, depois eu vou apontar aqui que deu errado. Né? Então essa liberdade me deixou assim, errar, acertar, e eu acho que eu evolui muito rápido. Né? E você acha que tem uma era no mercado, no grupo Varandas, pré e pós Betinho?
Olha, não é, eu acho que sim. Eu acho que sim porque assim, meu pai não teve as oportunidades que eu tive de formação. Então eu acho que eu tinha as competências necessárias para poder profissionalizar a empresa. Então talvez ele tenha feito o mais difícil, que é sair do zero e construir uma empresa, né? E aí a gente foi adaptando e atualizando os processos, profissionalizando, né? Contratando pessoas. Então hoje a nossa equipe é muito boa, eu sinto muito orgulho da nossa equipe, né? É uma equipe totalmente profissionalizada. Eu falo para minha equipe, né, que a minha empresa, apesar dela parecer ter um porte grande, ela para o meu ramo é um porte pequeno, para o meu ramo de atuação, né? Eu falo assim que nós somos uma empresa que estamos pequeno, mas não somos pequeno, né? Na forma de agir, na forma de pensar, na forma de conduzir. Então a minha equipe hoje ela é muito profissional, assim, muito engajada. Então eu acho que sim, mas pelas oportunidades que eu tive, né? Que ele conseguiu me dar. E você pensa, Betinho, com esse olhar de também estimular a equipe, como você falou, a ter esse crescimento, né? Porque no seu caso é familiar, né? Tem todo um contexto ali, mas eu vejo muitos chefes, o Kaique também, né? Já conheceu alguns, que não tem muitas vezes essa preocupação, né? De construir um sucessor, de incentivar que a equipe cresça, ou que tenha, às vezes, uma vontade de não compartilhar o conhecimento que você tem, né? Porque quando a pessoa tem anos de experiência num ramo, ela tem ali um conhecimento tácito que é dela e ela pode estimular outras pessoas a também se desenvolverem, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda não têm esse olhar, né? Não tem. E elas podem virar o gargalo da própria empresa, né? Então, assim, eu me preocupo muito com isso, com a formação da minha equipe. Quanto melhor a minha equipe tiver, até num projeto de sucessão, mesmo que não seja familiar, que seja profissional, né? Até tem uma frase que fala que quando a empresa depende do empresário, é o empresidiário, né? O pessoal fala brincando, né? Porque o Varandas no futuro, para mim, tem que ser um ativo, né? E não meu trabalho. Então, se eu quiser, por exemplo, me aposentar, ou eu quiser partir para outros desafios em outros ramos, eu preciso ter uma equipe lá que vai continuar gerindo a empresa. Saiba tocar, né? Sem você Saiba estar tocar. lá, né? Então, assim, a gente tem um programa de remuneração variável bem bacana, que é raro ver empresas menores, né? Que vai desde a premiação lá do supervisor operacional, gerência, encarregados, funcionários, todos recebem, todos. É um programa bem transparente, acho que isso é importante, porque não pode gerar dúvidas, então eles sabem quais são os resultados que eles têm que buscar e qual que é a premiação se atingir o resultado, né? Então essa remuneração variável também cria, no ambiente profissional, uma motivação para buscar, para melhorar, né? Porque não dependam ali só do gestor, né? Então, eu acho que nesse processo a gente está caminhando bem, assim, tem plano de carreira, o pessoal... Então, assim, eu tenho, por exemplo, o gerente comercial, que é um dos meus braços direitos lá, ele começou como empacotador, que geralmente é a função de entrada, né, no mercado, né? Primeira, né? Que chega com 16 anos, né? Então ele foi crescendo lá, hoje é um baita gerente comercial, entende tudo. Então eu tenho funcionários lá que começaram com meu pai, tem funcionários de 35 anos de carreira, né? Que a gente brinca que já são imobilizados da empresa. Né? Patrimônio já. Porque, assim, mas é uma empresa boa para se trabalhar. Então, a gente sabe que a gente tem funcionário de muito tempo de carreira, então significa que é uma empresa boa para se trabalhar. Muito legal, é importante ter esse olhar, né? E além disso, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar, né, Kaique? Tem um projeto que é nosso xodózinho que a gente vai falar mais pra frente, mas a gente sabe, né, Betinho, que no nosso país ainda muitas leis são leis de papel. Temos uma Constituição muito avançada, legislações importantíssimas, mas no caso de legislações que empresas precisam cumprir, muitas, infelizmente, ainda não cumprem, né? E a fiscalização também acaba sendo falha muitas vezes, né? Seja por falta de recursos, de estrutura, para o poder público poder fiscalizar. Mas no Varandas, a lei que garante, né, o acesso ao emprego para pessoa com deficiência tá em vigor, né? Tá valendo. Tá, sim, a gente sempre teve esse olhar assim, né? Porque o empresário ele entende ali que não é culpa dele algumas situações sociais, né? Mas que é responsabilidade dele também. Então isso é importante, né? Ele assumiu o seu papel ali de responsabilidade, né? Não só de gerar emprego, mas também de gerar oportunidades, né? E todas as leis a gente procura aplicar 100%, né? A gente costuma ser bem aderentes, né? E não aplicar por aplicar, né? Então, tanto a questão do jovem aprendiz, né? Que é um início ali de formação, quanto do PCD para dar oportunidade de inclusão, né? Para as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial.
a gente procura fazer com muita seriedade, né? Identificando o perfil daquele jovem, aonde ele se sente melhor, né? Tem um acompanhamento também com a família, né? Que ali tem essa relação ali com essa tutela ali, né? Com o jovem. E a gente procura também ali que ele se sinta confortável na função que ele está fazendo. Não pode ser uma coisa que não seja prazerosa, né? Ou que ele esteja ali obrigado a fazer, né? E a gente percebe a trajetória desse jovem quando ele chega com a gente, é engraçado, porque às vezes são muito tímidos, introspectivos, né? Até, enfim, por tudo que eu imagino que se passa nessa condição, né? De preconceito, de exclusão. E depois de um tempo, como que eles estão lidando com o público, né? E a evolução. A evolução a gente percebe assim, até no comportamento, o quanto... Não o trabalho em si, né, mas o contato com outras pessoas, o contato com o cliente, com colegas de trabalho, a convivência, né, são muito participativos, então eles acabam se tornando muito queridos assim, né. Então, quando um deles entra de férias, os clientes perguntam, né, onde que eles estão. Então, a gente procura aplicar realmente na prática, né, não só no papel. E aplicar como você falou, né, de fato, porque tudo depende da forma que a gente faz, né. A gente trouxe aqui já no programa a Cris Amari, que é coordenadora de políticas para pessoa com deficiência, né, da cidade, e ela fala muito disso, né, que tem empresários muitas vezes que dizem assim, mas a vaga tá aqui, se a pessoa vier, né, a gente vai contratar, mas também não tem o estímulo para esse acesso, ou também não entende o porquê que não tá vindo. Será que falta uma rampa de acessibilidade, né? A rampa de acessibilidade não contribui apenas para quem é cadeirante, mas muitas vezes o idoso, né, que tem uma dificuldade de locomoção também vai se beneficiar. É até um pensamento meio reducionista, porque você exclui também o cliente, que precisa acessar, né? Precisa acessar, exatamente. Mas assim, eu acho que de fato o empresariado ele precisa assumir esse papel de responsabilidade, de uma forma geral, né? Então, porque assim, o poder público ele tem o seu papel, mas se ele não contar com esse apoio do setor privado, muito pouco dá para ser feito, né? Ainda mais nas condições orçamentárias que a gente se encontra, né, de uma forma geral. Então, eu acho que a sociedade privada, assim, a sociedade privada organizada e o empresariado, acho que tem um papel fundamental nisso. Com certeza, são questões que são da sociedade, né? E que todos nós precisamos estar juntos na intervenção, né, Kaique? Com certeza, e como o Betinho falou, esse olhar social é um conjunto de trabalho, né? O setor público, privado, a população, a sociedade, todo mundo engajado para um futuro melhor, um mundo melhor para todos, né? Mais acolhedor para todos. E o mercado, o Grupo Varandas tem um olhar social bastante aí, né? Que a gente estava falando sobre vários projetos. Tem o grande projeto aí que a gente... Vamos falar dele. Vamos falar dele, porque é incrível. Fala aí, Ju, fala tu. Quem vai falar, na verdade, é o Betinho pra gente, né? Além de ter essa preocupação, que aí o que eu vou destacar é cumprir a lei é papel, mas a forma que você cumpre, né, de realmente querer fazer dar certo, querer que aquela pessoa que está acessando a vaga, por exemplo, de PCD ou aprendiz se desenvolva, se fortaleça, e a gente veja esse desenvolvimento aí que tá a chave da situação, né, da questão para mim. Mas além disso, vocês desenvolveram o projeto DARI, né? Isso, o projeto Como que ele DARI funciona? O projeto DARI ele é uma sigla, né, que é de doar, ajudar, receber e economizar. Era isso que eu Aí queria a saber. resposta, Kaique. Eu ia te perguntar. Doar, ajudar, receber e economizar. Esse projeto não foi idealizado pelo Varandas, eu vou contar um pouco da história dele. Mas assim, o Varandas, a gente sempre teve um olhar social e sempre ajudou muito pontualmente assim, as instituições, né? Mas a gente percebia que essa ajuda pontual era importante, mas você não resolvia a situação daquela instituição que dependia de doações para manter o dia a dia, né? Muitas até sem apoio do poder, sem verba, né? Ainda não organizadas às vezes legalmente, formalmente. E esses apoios eram mais emergenciais, assim, né? Então tá precisando fazer um evento, tá precisando de doações, a gente procurava ajudar sempre as instituições que tinham relação ali com as áreas de atuação da loja e que a gente sabia que faziam um trabalho sério, né? E tem um amigo meu, consultor, que ele idealizou esse projeto. Então esse projeto é dele, é o Joel. Ele
foi consultor na área supermercadista há muitos anos, tem uma empresa de consultoria, e ele idealizou um programa de fidelidade de supermercados, né? Porque os supermercados a gente tem os programas de fidelidade. Qual que é o objetivo? É você trazer benefícios para o cliente para ele continuar comprando na sua loja. Então você começa a identificar esse cliente, você começa a entender o perfil dele, o que ele compra, quantas vezes ele vem. E aí você começa a fazer ações segmentadas, personalizadas para você deixar esse cliente mais fiel. Então você traz benefícios para o cliente e ações que vão de acordo com o hábito de consumo dele e ele se torna mais fiel à sua marca, aumenta o ticket médio, vem mais vezes. Esse é o objetivo de um programa de fidelidade. E o Joel idealizou um programa de fidelidade, né, que traga esse resultado para o supermercado, né, que é um programa estratégico, mas que ao mesmo tempo tem um impacto social. Então, assim, quando ele apresentou esse programa, nós somos o primeiro supermercado a aderir. Não é um programa exclusivo nosso. Inclusive, a gente fomenta que outros supermercadistas adiram também, né, assim como outros ramos de atividade também têm esses programas. E ele conseguiu idealizar um programa que ele pegou no histórico que a gente tinha, né, já tinha essa visão, e a gente consegue agora contribuir recorrentemente com essas instituições. Então, como é que funciona o programa? Eu tenho uma série de benefícios para os clientes, né, que são cadastrados, o cadastro é gratuito, né, via aplicativo. Então o cliente ele tem preço com desconto, ele acumula cashback, que é o valor de retorno na compra para gastar na próxima compra e ter um desconto. Ele tem uma série de benefícios que ele tem por participar do programa, né, promoções exclusivas, inclusive de acordo com o hábito de consumo dele, o que ele costuma mais consumir quando entra em promoção, ele recebe essa notificação. E uma parte do que é comprado ali, ele é convertido em doação. Então, ele é convertido em moeda Dari, né, que é o nome que se deu, né? Então cada R$1 em compra vale uma moeda Dari. E o cliente do aplicativo ele acompanha o quanto naquela semana acumulou no total do programa de moeda Dari, que aquilo vai ser a doação semanal. É semanal, acho isso semanal. Uma loucura. Como é que vocês conseguem? O que a gente fez? A gente escolheu 8 instituições de diversos segmentos do terceiro setor. Então nós temos instituições que trabalham com dependente químico, com idosos, com crianças. A gente foi escolhendo essas instituições, fomos visitar. São todas aqui em Santos? Não, tem São Vicente, Santos, São Vicente e Santos. Então a gente foi visitar essas instituições, algumas foram até sugeridas por clientes, né? Legal. A gente foi conhecer o trabalho, a seriedade do trabalho, o impacto que causa. E a gente cadastrou anualmente essas instituições. Então essas 8 elas recebem recorrentemente. Cada semana uma recebe. Então a cada 45 dias ela está recebendo uma nova doação. E o bacana é assim que quando a gente chega naquele valor que foi arrecadado, que nada mais é do que um percentual do que seria o nosso lucro que a gente está revertendo para isso, a instituição vem retirar o que ela quer na loja e a gente não escolhe o que ela vai. Então a gente não monta a cesta básica e entrega. Vem o participante da instituição lá, tem X valor que juntou de doação. Ele pode escolher o que ele quiser, porque às vezes ele está precisando de um material de limpeza, às vezes é um produto perecível, então ele faz a compra dele do que ele quer. Aquela nota e aquela foto da retirada é publicado no aplicativo, para ficar uma coisa transparente. O cliente ele tem que ver, o cliente tem acesso que aquela doação realmente chegou aonde a gente prometeu que ia chegar. Então no aplicativo ele consegue ver todas as doações desde o começo do programa, que foi em outubro do ano passado, né, a gente completou 1 ano. Ele consegue ver a nota fiscal de todas as doações, né, com tudo que foi doado, o valor e o nome da instituição, e a foto, né, da entrega da doação. Então o cliente tem na palma da mão no aplicativo essa transparência que garante a lisura do programa, né? Para saber que aquela doação de fato foi revertida, né? Então, assim, para essas instituições acabou se tornando um apoio que de fato não é só pontual, né? Então eles já conseguem contar isso na ajuda do orçamento lá para se manter, né? Já contam com essa doação recorrente. Então essas instituições elas não recebem a doação em dinheiro. Não, em produtos. Em produto. Ela vê lá em que a gente arrecadou, sei lá, 1.000 moedas Dari. Vamos lá, você vai reverter esse produto. Isso é sensacional, né? Porque atende aí, como você falou, reduz um custo deles. A gente está precisando de produto de limpeza, não tem aqui, sei lá, mas a gente tem lá um acumulado de moeda Dari e vamos buscar isso. E o bacana de retirar na loja é que a equipe nossa também se engaja. Porque quando ela vê lá a instituição não retirar, né? A alegria que tá lá o
o coordenador da instituição, enfim, que ele sabe o quanto é difícil manter uma instituição né, de apoio, e ele vai lá agradecendo, a própria equipe fica engajada também em fazer o programa dar certo, né? Então, oferecer para mais clientes, cadastrar novos clientes, oferecer que o cliente participe, né? Então, eles ficam mais engajados também quando eles verificam lá que na prática também chega para quem está precisando, né? E dar significa o quê mesmo? Doar, ajudar, receber e economizar. Então, está doando e está ajudando as pessoas, mas está recebendo as vantagens e também está economizando. Então, incrível. Doar é ajudar para a instituição, receber e economizar para o cliente, né? Esse foi o que ele idealizou, que eu achei fantástico. Fica aí a dica para todos os outros supermercados para aderirem ao programa, né? Exatamente. Não é exclusivo do Varanda. Quanto mais gente entrar nessa, mais gente vai ser ajudada. Exatamente. E a equipe tem dimensão de como que funciona, das entidades, até para conseguir falar para as pessoas, né, e explicar o projeto. Sim. A nossa equipe conhece bem, a equipe de frente de caixa também está bem orientada quanto a isso, material explicativo, os clientes entenderem. É um programa sem custo para o cliente, né? Então, assim, o cliente não tem o que perder, ele só tem a ganhar e a ajudar, né? Então, a gente incentiva que o cliente participe. Basta ele se cadastrar, ele baixa o aplicativo, faz o cadastro gratuito. O aplicativo é o Clube Varandas Dari. Ele faz o cadastro gratuito e quando ele chegar no caixa, ele se identifica, né? Ele vai dar o CPF dele na hora da compra. E aí o sistema identifica que é um cliente participante. E aí aquela compra já se transforma em moeda Dari. Incrível, é muito interessante. E a gente fala muito, né, Kaique, desses assuntos aqui no programa, como o Betinho falou, da questão, né, da desigualdade social que a gente tem no nosso país, da concentração de riqueza e de que é necessário que todos nós nos engajemos, né, que o poder público sozinho não vai dar conta, né, não tem como dar conta, e é o nosso papel social, sim, né. Então a gente vê até essa contradição, acho que no programa com o Rodrigo lá que a gente conversou muito, né, da questão da caridade, que muitas pessoas querem ajudar, mas tem a preocupação, e acho que o Betinho também tem o lado voluntário dele, além de tudo isso que tá fazendo lá no Varandas, né, ainda arruma mais coisas pra fazer, mas todo voluntário chega um momento que olha e fala, será que o que eu tô fazendo é certo? Né? Será que essa ação pontual que não tá fazendo diferença na vida daquela pessoa, não tá? Tá causando impacto que eu pretendo, né? Exatamente. Ou a dúvida, como a Jana Rendeiro falou num programa recentemente, né? Que as pessoas ficam com dúvida se tá indo pro lugar certo aquele recurso, né? Se não tem um desvio ali, porque infelizmente isso ainda acontece, né? Então a gente vê que a iniciativa encontra uma forma de institucionalizar o apoio ao terceiro setor, né, de garantir a recorrência e não ser algo pontual, né, tá ali planejado, né, no orçamento, inclusive, de vocês. E algo que é muito importante, que é a transparência, né. Acho que o Varandas deve ter mais transparência que muito setor público por aí nesse país, certeza. Né? E essa proximidade, né, do cliente com os funcionários, com as instituições, então, assim, é todo mundo próximo e ligado dentro desse programa para poder fluir. Né? E algumas instituições são nos bairros das lojas. Então o cliente ele conhece a instituição, conhece o programa, então ele sente parte também, né? É pertencimento, né? E um retorno direto ao impacto social, inclusive, do mercado estar naquele território, né? Sim. Então acho que isso gera uma conexão com a nossa marca que é muito estratégico para a gente, né? De ter essa ligação com a nossa marca. E como a gente quer que a nossa marca também seja reconhecida, né? Então isso também, a gente cumpre o nosso papel e tem um papel também fundamental na nossa estratégia, né? Como empresa, né? Com certeza. Até para ficar de dica, né, para os varejistas ou para empresários no geral, né? É investimento, né, Betinho? Cuidado de gente, da equipe, de quem tá ao nosso redor é investimento, né? Com certeza. A gente fala muito isso quando a gente fala da nossa equipe, né? Porque assim, a empresa é um CNPJ, né? Ela não existe, né? Ela é uma estrutura. Se a gente não tem, o que faz o Varanda são as pessoas que estão lá, nossos funcionários, nossos clientes. Então, eles que representam a gente ali, né? Então, a gente tenta respeitar muito cada um deles, né? Desde o colaborador até o cliente, e cuidar bem, né? O colaborador, é estratégia cuidar bem dele, porque ele que cuida do nosso cliente, né? Então, se você cuida mal do colaborador, como que ele vai cuidar bem do seu cliente? Como ele vai repassar, né, para o cliente da melhor forma. Exatamente. Eu falo isso muito, já no meu caso, no setor público, né, para as minhas equipes, que eu trato eles como eu quero que eles tratem as pessoas que a gente atende. Então, não faz sentido fazer diferente, né? Exatamente. Tem que agir como consequência.
E ainda falando dessa área, Betinho, do trabalho, de empreender, né? Acho que a gente já vai entrar no Não Vire as Costas na sequência, mas para quem é jovem e tá querendo empreender, e de repente tá assistindo o programa, né? Tem algum conselho que você gostaria de dar para pessoa que tem insegurança ou que também tem ideias que às vezes parecem, imagina, uma empresa que tenha como contribuir com a sustentabilidade, né? Não é possível. Tem algum conselho que você gostaria de dar? Eu sou um entusiasta do empreendedorismo, eu acho que está na minha veia, assim, e eu acredito que tem algumas matérias que eu acho que poderiam ser passadas no ensino fundamental, assim, sabe? Eu acho que empreendedorismo é um tema extremamente relevante para as pessoas saberem que tem outros caminhos, né? Não tem nenhum problema pelo caminho tradicional, né? De você entrar no mercado de trabalho, né? De você trabalhar para uma empresa, de você seguir carreira, mas as pessoas precisam saber que também tem um caminho do empreendedorismo, né? E educação financeira, né? Eu acho que são 2 temas, assim, extremamente relevantes que a gente não aprende desde cedo e a gente aprende muito na prática errando, né? Então, empreendedor, nós temos algumas instituições no Brasil que são fantásticas, como o Sebrae, que poucos empreendedores recorrem a isso, é gratuito, eles ajudam o pequeno empreendedor ali no planejamento, né? Às vezes você fazer um planejamento do seu negócio, você não está perdendo um tempo fazendo isso, você está ganhando um tempo. Porque muitos negócios às vezes quebram antes do primeiro ano por falta de planejamento. A ideia era boa, né? Mas faltou planejamento, alguma coisa na execução, alguma coisa ali que o projeto não foi para frente. Então, assim, eu acho que todo mundo deve pensar nessa questão do empreendedorismo, recorrer a conhecimentos e a instituições como o próprio Sebrae, que dão todo esse apoio, né? E se você tem uma ideia boa, né? Porque assim, eu acho que a questão do capital, que às vezes é o que se trava, é o de menos. Porque quando você tem uma ideia boa, essa ideia já vale dinheiro. Se você conversar com a pessoa certa, se você saber como vender essa ideia, você pode ter alguém que possa querer investir na sua ideia. Né? Assim que se fala que se faz dinheiro, né? Às vezes numa ideia, numa conversa de mesa, você fez uma empresa, né? Você começou um negócio ali. Então acho que o capital é o de menos. O capital pega dinheiro emprestado, o capital você vai vender alguma coisa, você vai conseguir. Se você tiver uma ideia boa, um planejamento bom, eu acho que vale a pena seguir por esse caminho. Né? Eu acho que assim, num curto prazo, você empreender é mais arriscado do que uma carreira profissional. Mas no longo prazo, você depende só da sua competência. Se você for muito bom no que você faz, você vai trazer o seu resultado. Você que vai dizer, você é o limite, né? Você que vai dizer verdade. Onde você quer chegar. Então, eu sou fã de quem empreende, estudo muito a vida de empreendedores de sucesso. Né? Todos eles tiveram altos e baixos. Muitos quebraram e se reergueram, porque a questão de você quebrar, de você falir, depende de como você significa aquilo para você. Né? Você pode ter um fracasso e achar que você é um fracassado pro resto da vida, ou você pode aprender com aquele fracasso ele ser momentâneo e você sair dali mais forte. Bom, nisso aqui eu já não erro mais. Né? Então, assim, na história de todos os empreendedores de sucesso, tem falências, tem escolhas erradas que perderam dinheiro, porque faz parte de você prosperar, você também né, saber lidar com isso, com as escolhas erradas. A gente fez várias escolhas na vida que a gente, né, negócios que não deram certo, enfim. Então, eu acho que as pessoas, assim, principalmente as pessoas mais novas que têm essa pegada, que têm ideia boa, estudem, né? Eu acho que o conhecimento é o nosso principal ativo, né? Isso ninguém tira da gente. Então, estudem e principalmente a vida de empreendedores, né? Acho que isso é um caminho. Então, eu acho que eu incentivo a empreender, né? Sou entusiasta disso. É isso aí, a galera tá tendo uma aula de graça, Não, né? De coaching empresarial. Aqui, vai dar pílulas ótimas pro pessoal, né? Vamos pro Não Vire as Costas? Vamos pro Não Vire as Costas de hoje. Ó, Ju, o Não Vire as Costas de hoje traz um estudo do IBGE que mostra o tamanho do desafio do Brasil para superar. Nessa? Então vou recomeçar, que eu tô olhando na outra. Vamos recomeçar. Chama de novo. Vai, vamos lá. Então, um estudo do IBGE mostra o desafio do Brasil para superar a desigualdade racial. De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a informalidade atinge mais pretos e pardos do que brancos. Isso a gente já
já sabe, né? Em 2021, a taxa de informais entre a população branca era de 32%. Entre os pretos, 43%. Já entre os pardos, 47%. E de todos os pretos e pardos brasileiros, cerca de 35% viviam com R$ 486. É uma mixaria, né? Praticamente o dobro da proporção de brancos na linha da pobreza. Isso são informações tiradas do G1. É isso aí, Kaique. A gente sempre traz, Betinho, uma notícia para refletir, para pensar na realidade que a gente está vivendo, né? E nesse caso, acho que uma primeira pergunta, talvez, para refletir contigo, a gente estava falando de empreendedorismo, né? Hoje, ainda, o empreendedorismo está muito em voga. Acho que tem sido muito mais falado do que anos atrás, né? Mas existe também uma idealização, né, da figura do empreendedor como é o cara que vai trabalhar menos também, né? Que vai ter o próprio negócio, que é tranquilo, é muito melhor do que estar ali numa condição CLT, né? Mas você acredita, eu entendo até o empreendedorismo como uma postura pessoal, inclusive, né? Você acredita que o empreendedorismo é realmente capaz de contribuir para a redução desses índices que a gente tem hoje no país? Eu acredito que sim. Eu acho que isso é um retrato do racismo estrutural, né, que a gente tem no país, desse histórico de falta de oportunidades, né, para a população preta, parda. E eu acho que parte também, quando eu falei do papel do empresariado, dele também assumir o seu papelzinho de responsabilidade nesse tema, né? E de inclusão disso, né? Da inclusão também das pessoas nesse tema, né? A APAS, que é a nossa Associação Paulista de Supermercados, ela teve recentemente uma campanha cultural sobre isso, né, da importância da conscientização do empresariado também sobre esse tema, né? Porque essa diversidade, ela é rica demais, né? E tanto para a questão do negócio, de ideias, então você traz culturas diferentes, com histórias diferentes, e você vai dar um resultado muito melhor, né? Ali Então eu acho que é também parte do empresariado, né? Que o retrato do empresariado hoje é muito isso, né? Tem a questão de ser homem, né? Lógico que a mulher está conquistando o seu espaço e de ser branco, né? E assumir o seu papel ali de responsabilidade quanto a isso. O nosso cenário político também, né? Que é o cenário homem político branco. também. Que é o cenário político também, né? Então, assim, a gente tem que reconhecer esse privilégio, né? Por exemplo, tem que reconhecer o quanto privilégio eu fui, né? Então, o que eu posso fazer perto do que eu fui privilegiado por toda essa estrutura social, né, que tem no Brasil. Então, eu acho que é parte do empresariado também saber da sua responsabilidade, porque é muito comum você transferir essa bola para o poder público, né? Então, isso não é culpa minha. Não, que não seja culpa sua, mas é responsabilidade também ter uma sociedade mais justa, né? Então, isso é um tema que assim, ele é claro, assim, né? Apesar de muitas pessoas negarem, né? Mas a estatística, ela é comprobatória, né? Você não tem como negar que existe racismo no nosso país. E tá aí, né? Só não vê realmente quem não quer. A gente inclusive brinca muito aqui, né, Kaique, que tem vou dizer que é uma falácia, talvez eu esteja sendo rigorosa, mas de que o Brasil é o país aberto, que abraça todos, né? E a gente tem um país que é racista, um país que é misógino ainda, né? Que é homofóbico. Que é homofóbico. E acho muito interessante quando você fala de pessoas que não admitem e não se responsabilizam, porque é até uma forma da gente se ficar mais tranquilo com a coisa, né? Para eu lutar pela causa LGBT, racial, enfim, eu não preciso assumir que eu fui preconceituosa ou que eu sou preconceituosa e que eu tenho responsabilidade direta nisso. Se a gente deslocar para a questão da estrutura da sociedade, todos nós somos de alguma forma, porque, né? Assim, e aí não basta você não ser racista, você tem que ser anti-racismo. Exatamente. Né? Porque como é que você dá voz para a minoria se você não luta por isso? Então, não basta você, eu não sou homofóbico, você tem que ser anti-homofobia, se posicionar, né? Uhum. Porque como é que você vai dar voz para isso? Uhum. Né? Como é que você vai naturalizar uma coisa que tem que ser natural? Porque a gente cresce nesse emaranhado de informações preconceituosas desde muito cedo e a nossa consciência, ela se forma preconceituosa. Mas o nosso desafio não é não ser preconceituoso, é não deixar o nosso preconceito atrapalhar o direito do outro.
né? E de repente a gente construiu um mundo em que o nosso filho cresça, né, com informações, né, com esse emaranhado de informações onde ele está criando ali os seus valores, né? Muito novo, menos preconceituosas, mais naturais, né? Eu acho que a gente está num caminho de evolução, mas precisa muito a ser feito ainda, né? Eu tenho algumas pessoas que falam, essa questão do homossexualismo, isso está muito, né, tem essas frases, né? Isso está muito escancarado, isso está muito... Assim, você tem que naturalizar coisas que são naturais. Se você tem duas pessoas que são gays, que estão demonstrando amor, assim como duas pessoas héteros também podem demonstrar, qual que é o problema disso? Exatamente. Né? Onde está o escândalo disso? Então, de repente, se a gente for naturalizando isso aí, dando voz para isso, né, falando dos temas, porque a minoria tem que gritar mesmo, como que ela vai ser ouvida, né? Ela precisa ter representatividade. Então, eu acho que faz parte desse... Acho que até o escândalo faz parte, sabe? Desse processo de você naturalizar, né? Você quebrando essas barreiras. Às vezes a gente precisa chegar com um pouco mais de força para poder construir desconstruindo, né? E que nem você fala, dar voz para as minorias. Eu costumo usar eu ia falar disso, né? Eu ia falar maiorias minorizadas, né? Porque a gente já está aí... Minorias na representatividade, talvez. Isso. E é muito importante isso, e como você falou, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E algumas pessoas pensam que para lutar contra a homofobia eu preciso ser gay. E não é isso. Você não precisa ser gay para ser contra a homofobia, você não precisa ser preto para ser contra o racismo, você não precisa ser mulher para ser contra o machismo. Basta você querer entrar nessa luta e para combater isso, né? Até, você sabe que até usando uma referência agora um pouco mais espiritual, assim, né? Eu sou espírita, mas sou cristão, né? E eu acho que tem uma frase que Jesus falava que assim, o que me preocupa não é a maldade das pessoas, mas é a omissão dos bons, né? Então eu acho que é na omissão que a gente peca, né? Então isso não é comigo, né? Então isso não é comigo, é mais fácil de você... E é uma desconstrução mesmo, né? Eu mudei muito, assim, depois que a gente começa a consumir conteúdo, a gente começa a ler sobre isso, a gente tem referências ótimas, né, de escritores nesse tema, e aí você começa a expandir sua consciência, né? E tudo aquilo que você ali talvez fosse mais omisso, você começa a se posicionar em certas situações que antes a gente não se posicionava, né? Eu acho que é isso que a gente vai construindo a consciência assim, né? Com certeza. Às vezes a gente acha que se omitindo ou se ausentando de algum debate a gente não tá se posicionando, mas na verdade é um posicionamento, né? Já falamos aqui em outros programas, né? Se você é homem, por exemplo, tá num barzinho e vê seu amigo tendo uma fala machista, você tem que se posicionar, tem que falar. Não é ser chato, é mudar a cultura, porque brincadeira também é coisa séria, né? E atitudes na empresa, né? Onde a gente trabalha. Enfim, não se posicionar é ter um posicionamento, né? Sim. É isso aí, olha só quanta coisa pra que rumo a gente levou a conversa é incrível. Dentro de por isso que a gente incentiva a leitura, né, e que as pessoas consultem, aqui no caso IBGE, veículos sérios, né, de produção de estatística, de informação, para poder embasar o nosso direcionamento, né, de discussão, de debate, de ideias, né. Isso é bora falar, né, bora falar isso de tudo que a gente pode, né. E aí, Betinho, tem um assunto também dentro desse contexto que eu queria saber a sua opinião. A gente chegou a comentar da questão tecnológica, né, que chegou ao mercado, revolucionando, né, e acho que esse é o caminho mesmo, né, porém a gente vê altos índices de desemprego também, e como você falou, né, uma grande camada da população que não tem acesso à tecnologia, né, à inclusão digital, mesmo a alfabetização, escola de qualidade, né? Então, algo que me preocupa e sei que preocupa a muitos empreendedores sérios também é o caminho que isso vai levar, porque a gente vai acabar perdendo postos de trabalho, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um mercado automatizado, né? Você deixa de ter a figura do caixa ali, de repente, né? De alguns trabalhadores. E a gente também, em funções mais técnicas, digamos assim, de manutenção das máquinas, a gente não vai ter a mão de obra qualificada para.
Como que você enxerga esse movimento? De certa forma é um contrassenso, né? A tecnologia não está indo no mesmo ritmo do que a gente propicia o acesso para nossa população, né? A educação. Exatamente. Tem esse gap, né, da educação em relação a isso, porque obviamente numa sociedade capitalista, e aí não é uma crítica, porque o capitalismo talvez seja o sistema menos pior que a gente encontrou de oportunidades, enfim, você vê pelas sociedades que conseguem na prática ter isso, mas ele tem os seus, né? Então assim, o capital, ele, para se remunerar cada vez melhor, ele precisa ser mais eficiente. A eficiência envolve produtividade, e a tecnologia traz produtividade. Uma contrapartida, ela tira a mão de obra menos capacitada, né? Então é lógico que a educação, ela teria que acompanhar isso no ponto de você capacitar essas pessoas para trabalhos que não sejam tão operacionais, né? Que elas estejam ali, e aí tem uma questão de projeto de país, né? A gente vê alguns países asiáticos que eram extremamente pobres e não tinham um projeto de governo, eles tinham um projeto de país, né? Onde que a gente quer investir, né? Então a gente quer investir aqui na educação para ser um país, né, com uma cultura forte, com uma educação forte. A gente vai investir, por exemplo, na tecnologia, né? Então a gente percebe que no nosso país, infelizmente, a gente tem rupturas, né? São projetos de governo, não são projetos de Estado, e não se prioriza como se deve priorizar. Acho que o Covid ainda agravou essa situação, né, dessas crianças que, além da falta de contato com a formação, tiveram também o gap da falta de contato social, as mais novas também. Isso gera um impacto para o resto da vida, né? Então, de fato, é um desafio, porque a gente pode se tornar um país que vai continuar sendo rico, porque em números gerais ele é importante, mas extremamente desigual. Um país idoso, porque a gente está, né, partindo para o envelhecimento da população, e sem cultura, que é o pior dos cenários, né? Que essa mão de obra que, né, esse jovem que está hoje aqui, que vai se tornar essa mão de obra especializada do futuro, se ela não for formada para isso agora, ela vai estar lá na frente sem formação e sem mercado de trabalho. E aí você vai partir para a informalidade, como é que você vai... Então, assim, eu acho que essa questão da educação, eu acho que é o ponto fundamental, e aí, na minha opinião, teria que ser um projeto de país, né? Vamos fazer um projeto aqui para 20 anos, do investimento que a gente vai ter aqui desde a educação de base, né, no ensino superior, na formação técnica, para a gente especializar essa mão de obra, porque assim, os postos de trabalho, eles mudam, né? Teve carreiras que foram simplesmente acabaram e carreiras novas que surgiram. Né, tecnologia da informação, com Big Data, mas assim, esse profissional para atuar com isso, ele está pronto para isso? Né, ele está no mercado de trabalho? Então acho que esse é um desafio gigante que a gente tem, inclusive na hora de eleger os nossos candidatos, quais priorizam isso, né? Porque essa é uma questão fundamental da gente olhar para frente lá e nos tornar um país sem cultura, um país velho no sentido da base da pirâmide, tá, né? E aí você vai ter um problema fiscal de previdência e um problema cultural e um problema de desemprego, né, que vai gerar um problema econômico. Então é um desafio que a gente tem realmente, e eu acho que nisso entra a conscientização de você escolher candidatos pelos projetos, né, e não pela representatividade. Então essa pessoa me representa, mas os projetos dela são boas, né, do ponto de vista de gestão. Afinal, você está colocando alguém para tocar a sua empresa, que é o Brasil, né? Você está contratando alguém, né? Você colocaria o seu candidato para tocar a sua empresa? Né? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Se você tivesse uma empresa, você colocaria ele como executivo da sua empresa? Ótima Se a pergunta. Resposta for não, talvez ele não seja um bom candidato para gerir o nosso país, né? Exatamente, e o que me entristece muito, né, Betinho, é que a gente tem um potencial humano gigantesco que é perdido todos os anos, né, por conta dessa desigualdade. Eu sempre cito a Egli, que você conhece também, né, uma frase que eu acho que é perfeita, que ela disse que a gente não sonha com o que a gente não conhece.
Então, quantos jovens, quantas crianças estão nas periferias e não conhecem, né? Não têm acesso a todo esse universo tecnológico de possibilidades, ou mesmo até pelas mudanças do mercado, né? Funções que daqui a 10 anos serão extremamente necessárias e hoje nem existem. Então, se eles não têm acesso ao que existe hoje, quem dirá essa projeção de futuro, assim, né? E quando eles não têm acesso e têm contato, isso gera no jovem uma sensação de injustiça. Uhum. E realmente é, né? E isso, se ele for mal trabalhado, gera violência. Porque não é a pobreza que gera violência. É essa sensação, né? O porquê que eu não tenho acesso a isso existe e o porquê que eu não consigo ter acesso a isso, né? Isso é tão injusto comigo, né? Uhum. E se esse jovem não tiver uma base familiar muito forte, né? E os valores muito fortes, ele pode ir para outro caminho ali para poder corrigir essa injustiça, Uhum. né? Então, eu acho que isso é muito perigoso, né? A pessoa, ela tem acesso ao que é possível, aos prazeres que são possíveis, aos bens, e ela vê, compara com a situação que ela tem. E com a rede social, isso gera essa comparação, né? Uhum. Gera essa comparação. Então, você tem essa desigualdade de oportunidades mesmo que acaba deixando o nosso país refém, assim, dessa situação. Enfim. Alguns países, eu escutei uma visão economista falando assim, alguns países não dão certo. E eu fico, assim, o Brasil tem tudo para dar certo, né? Uhum. Tem. País continental, Ele tem tudo né? para dar Com certo, mas se a uma gente não riqueza. tomar cuidado, ele pode não dar certo, né? Uhum. Ele pode não dar certo. Por isso que é a responsabilidade de todos, né? Sem Nessa dúvida. construção. Sem dúvida. Desde ir na urna votar e realmente escolher representantes que, além de nos representar, tenham condição de gerenciar essa grande empresa, né, Betinho? Que não é brincadeira, né? Um país do tamanho do Brasil, com a diversidade e com os desafios que a gente tem, né? É. Então, bora fazer a nossa parte, né? No Com dia a certeza. dia e também nas ações maiores. E, Betinho, como que você enxerga tudo isso que a gente tá falando também, né? Como voluntário, né? Tirando pessoa CNPJ ali que tá no dia a dia na empresa. E por quê, né? Será que tem um porquê aí? Eu sei que tem, né? Mas na tua vida ali, na base familiar também, tem um estímulo para você ter esse olhar voltado para o ser humano, né? Olha, as ações sociais que eu tenho, assim, vamos dizer assim, na pessoa física, né, que não são institucionais, não tem a ver com a empresa, eu nem tenho muito costume de divulgar, né, porque eu acho que a intenção não é uma promoção, né, longe disso, e eu acho que, assim, a gente tem que dedicar um pouco do nosso tempo também, né, para a questão social, porque eu acho que a gente tem muito mais a ganhar do que a perder com isso, né? Então, assim, eu tenho uma base espiritual que fala um pouco sobre isso, sobre o papel da caridade na nossa evolução, e, enfim, e acredito muito nisso, né? As ações sociais que a gente faz com as pessoas em situação da rua acaba sendo um treino de não julgamento. Então eu evoluo muito com isso, né? Porque a gente é condicionado a julgar as pessoas, né? Tiver uma pessoa, a gente já cria o nosso julgamento daquela pessoa. E quando você vê a pessoa em situação de rua, que está naquele cenário que talvez seja o mais degradante possível, né? Uhum. É muito fácil julgar, né? Sem conhecer a história da pessoa, a pessoa está naquela situação, então ou ela é drogada, ou a pessoa é preguiçosa, ou a pessoa é vagabundo. Então essa ação que a gente faz, eu acho que pra gente como pessoa, é um treinamento primeiro de não julgamento. Depois é um treinamento de sensibilidade, é um treinamento de amor, é um treinamento de olhar. Então, assim, no final das ações, eu acho que eu ganho muito mais do que eu entrego. Eu sempre tenho essa sensação, sabe? Porque todas as pessoas que eu encontro em situação de rua, por mais degradável que seja a situação, é difícil a gente encontrar uma pessoa de mau humor. Todas te abençoam pelo trabalho que a gente faz, que é pouquíssimo, né? A gente está levando uma refeição, um produto de higiene, levando uma informação atualizada sobre a estrutura do município de socioassistencial, e a gente sempre torce muito para encontrar as pessoas numa hora que ela esteja mais sensível a ouvir, para que a gente possa, de fato, ali fazer a diferença, não só ali naquela questão emergencial da alimentação, do kit de higiene, mas que a gente possa levar uma informação que traga uma luz ali para aquela pessoa de como ela pode ser conduzida e a gente tentar levar de alguma forma. Mas eu acho que eu sempre tenho muito mais a ganhar com isso. E assim, se você pega assim, uma ação social que você faz durante 4 horas de uma semana,
3 horas de uma semana. É tão pouco em relação a todo o restante que você cuida da sua vida, né? Sim. Né? Você cuida da sua empresa, da sua vida, dos seus prazeres, né? Que também faz parte da vida. Mas enfim, eu acho que quando você vai expandindo um pouco a sua consciência, vai percebendo que a sua responsabilidade também na pessoa física também E é lógico que é mais fácil a doação material, né? Mas é muito menos rico esse processo, né? E você fala, eu ajudei, eu fui lá e dei o dinheiro, eu fui lá, fiz a doação. Precisa também da doação material. É válido. É válido também, né? É importante, a gente precisa. Mas a questão do tempo, eu acho que nos engrandece muito mais, né? Então, eu acho que eu ganhei muito desde que eu comecei a fazer isso como pessoa. Né? Como pessoa, acho que eu ganhei muito com isso. Então, isso reforça. Eu acho que o trabalho tem que ser sempre uma causa que você acha relevante, que você se sinta bem fazendo, né? Então, foi muito por essa linha. Hoje, tem um grupo de pessoas que me ajuda, né? Não é nenhuma instituição formal, a gente não tem ONG. Na verdade, é um grupo de amigos ali, que é um pouco do que eu acredito, né? Eu acho que quem tem a vontade de institucionalizar é importante, né, legalizar, né, para ter um projeto mais estruturado, mas quem também não consegue, que faça a sua açãozinha ali no grupo de amigos, né, escolha uma causa e se organize para isso, né? Com certeza. E você falou de preconceito e eu esqueci de fazer pro Betinho a pergunta que eu sempre faço no início pro nosso convidado, né? É justamente isso, a gente vive numa sociedade que é de rótulo. Né? A gente vê as pessoas, você falou das pessoas em situação de rua e rotula e julga, né? E você, acho que agora não, porque quem já tá ouvindo até agora o programa já desconstruiu. Já percebeu quem você é, né? Mas de repente outras pessoas, né, enfim, que quando te veem podem atribuir rótulos, né? Ou mesmo essa coisa do homem branco que a gente falou, né? Privilegiado que tá aí. Como que você gostaria que as pessoas te enxergassem quando te conhecem, quando falam contigo, né? Para além do rótulo. Putz, pergunta difícil. A Ju é uma das perguntas. Olha, como gostaria que me enxergasse? Eu acho que assim, como tem essa questão da empresa, acaba ligando muito o papel com o papel de empresário, que é um dos meus papéis, né? Mas eu queria ser visto como uma pessoa, assim, com toda a sua complexidade, com seus defeitos e com seus, né, com as suas qualidades. Eu acho que quando a gente procura rotular uma pessoa, a gente está ignorando, achando que as pessoas são simples, né? Então a pessoa, e aí você confunde às vezes a situação que ela está lá com a pessoa, né? E é muito mais complexo que isso, né? A pessoa às vezes está numa situação que não representa o que ela é. Ou ela pode estar desse jeito agora e amanhã estar de outro jeito, né? Ela pode também mudar, né, a sua forma. Eu acho que... não sei, eu acho que eu procuro estar em constante evolução. Eu acho que isso é importantíssimo. Então uma pessoa que está sempre buscando evoluir. Eu acho que isso que... E aí... Então acho que esse é um ponto que... E com uma pessoa como as outras também, com seus desafios, eu acho que todo mundo que está nesse plano aqui encarnado, acho que a gente está todo mundo no mesmo nível, sabe? Talvez se a gente fosse tão perfeito, a gente não estivesse aqui, né? Sim. Então tá todo mundo no mesmo nível ali, né? Então assim, que a gente possa ajudar quem ainda está despertando, que a gente possa dar a mão, que a gente possa se ajudar, né? Quando outra pessoa se desenvolve, a gente também ganha com isso, né? Também ganha. É isso aí. E a gente vai chegando, infelizmente, pro finalzinho do nosso programa, porque tá muito boa essa conversa, né? Mas ainda não acabamos. Temos o momento do bate-bola, né, Kaique? Um bate-bola com o Betinho Varandas aqui, Bate-bola. cara a cara. Tá preparado? Tô. Ele tá tentando ver a cola já no papel. Mas eu nunca sigo a cola, tá? Só pra deixar claro. Vamos lá, Betinho. Eu quero saber de você o que é empreendedorismo pra você. Olha, empreendedorismo é você transformar um sonho, você executar o sonho e que você possa, com esse sonho, prosperar e as pessoas que estão juntos também prosperem, né? Eu acredito muito que o empreendedorismo é um caminho para a prosperidade. E a tua prosperidade só ajuda os outros, né? Então eu acho que a espiritualidade e a riqueza tem que andar juntas, né? Porque a sua pobreza não vai ajudar ninguém.
Então, vamos ser mais um a ajudar e não a ser ajudado, né? Então, eu acho que empreendedorismo é você transformar esses sonhos assim em ação e executar e gerar prosperidade. Uma paixão? Uma paixão? Nossa, eu não sou um cara de muitas paixões, sabe? Que você conhece a Natália reclama disso. Ela fala, você é um cara muito, muito racional. Você precisa ser mais apaixonado pelas coisas. Nossa, você é muito racional. Racional é também, mas é muito coração, né? Mas eu não sou um cara de paixões, assim, né? Eu não sou um cara de... Eu acho que a paixão, ela... Eu tenho um certo preconceito com a paixão. Eu acho que a paixão isso, é mesmo? Eu acho que a paixão tira um pouco de lucidez, assim, né? Quando você fica um pouco no estado de sem lucidez. Eu sou um cara muito racional. Mas eu acho que eu sou apaixonado pela minha vida, assim. Eu acho que eu sou muito, muito grato pela vida que eu tenho, meus amigos, minha família, as condições que eu tive, as oportunidades que eu tive. Então, eu acho que é uma boa paixão, a vida. Acho que é uma boa paixão a vida. E sucesso. Ah, obrigado. Ah, sucesso? Sucesso. Você tá me desejando também estou te desejando sucesso. 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 Eu acho que sucesso é você realizar, você se sentir realizado com aquilo que você se propôs a fazer, sabe? Eu acho que sucesso cada um significa de uma forma, mas eu acho que tem muito a ver com a realização que isso te traz, né? Então, se você se propôs, por exemplo, a seguir por uma... mas eu sou dono de casa. Mas se foi a forma que você... E você se sente realizada com tudo que você fez, né? Ou dono de casa, né? Isso é o sucesso. Né? Você alcançou o sucesso naquilo que você queria fazer. Então, acho que tem muito a ver com o que faz sentido para você, que você se sinta em paz, né? Que você se sinta realizado. Mas eu acho que é isso. Não, são questões profundas, assim, né? Que para você te responder. E o supermercado Varandas? O supermercado Varandas, ele é o filho mais velho do meu pai. O filho mais novo do meu pai, né? Porque nasceu antes que eu. E o filho mais velho, né? Que nasceu antes que eu. E, assim, eu tenho um respeito enorme, um carinho pela empresa. Eu trato como empresa, né? Para o meu pai talvez seja mais que isso, porque ele é o fundador. Então, acho que tem essa questão. Mas eu amo trabalhar lá. Eu gosto muito do que a gente construiu. Mas eu sempre vejo como negócio, né? Então, eu gostaria muito que se perpetuasse, mas eu vou respeitar muito também a sucessão. Se não for profissional e se é familiar também não for da vontade familiar, né? Que seja um negócio, que eu possa também investir em outros negócios, mas eu tenho muito orgulho da minha equipe. Eu acho que eu falei isso no começo. A minha equipe é sensacional lá, extremamente profissionais, pessoas do bem mesmo, e eu sei que eu posso ficar tranquilo em relação à empresa lá, que a equipe é fantástica. E agora imagina que o mundo parou para te ouvir, Betinho. E qual mensagem você gostaria de deixar aí para o mundo? Nossa, que O mundo tá naquela câmera ali? Que câmera o mundo tá te olhando? O mundo tá naquela câmera ali, ó. Que mensagem você gostaria de deixar? Que profundo isso. Fora todas que você já deixou aqui, né? Eu acho que... Eu acho que a minha referência, assim, por ser cristão, é muito... É lógico que é a referência máxima, né? Que é como Jesus atuava, né? O que ele ensinou pra gente. E eu acho que, assim, se a gente queimasse toda a bibliografia religiosa do mundo e sobrasse só o primeiro e o segundo mandamento, né? Eu acho que ele resolveria boa parte dos nossos problemas da humanidade, né? Que é você amar a Deus sobre todas as coisas e você amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu acho que a gente tem que e quando a gente fala de amar o próximo, agir com amor, né? Não significa que você vai ter a mesma afinidade com a pessoa que te prejudicou ou com a pessoa que você tem do seu lado, mas pelo menos haja com amor com ela, né? Não desejo mal. Eu acho que a gente ficar mais próximo, assim, dessa referência máxima do que ele ensinou pra gente, que até hoje a gente ainda não entendeu, né? A gente está tentando praticar, mas eu acho que a gente está no caminho. Acho que eu tenho uma perspectiva positiva.
É que a gente vê muita notícia ruim e parece que está indo tudo mal ou pior. Mas se a gente olhar com um olhar mais atento, a gente percebe o quanto, né, o mundo está crescendo em amor. Né? O quanto está crescendo em amor. Então acho que a gente está num caminho, tem uma perspectiva positiva, a gente está num caminho bom. Mas tem muito a ser feito ainda. É isso, senhoras e senhores. Betinho Varandas. Aê. Betinho, eu queria te agradecer muito por ter aceitado vir aqui no programa, né? E fazer um agradecimento também público, não só a você, mas ao Varandas, né? Enquanto empresa, porque a galera sabe que o Bora Falar é um projeto voluntário, né, Kaique? A gente tá aqui porque a gente acredita na necessidade de trazer temas de interesse público, com profundidade, com convidados de diferentes áreas, né? Já sentaram aqui na cadeira empresários, empresárias, sociólogos, professores, pessoas que estão tocando projetos incríveis por aí para trazer um olhar, né, e uma contribuição. Então, se hoje a gente pode estar aqui, né, e se a gente pode estar com o Beni, com o Caio, com o Kaique, o Luan, né, as Jéssicas, que também fazem parte desse grupo de voluntários aqui, é porque tem pessoas e empresas como você, como Varandas, que estão propiciando que a gente consiga dar esse passo, né? Esse ano de 2022 foi muito importante pra gente. A gente passou aí para uma nova temporada, né? O Juicy Hub, que nos acolheu também, né? Fez essa parceria pra gente poder gravar aqui. Então, a gente desbravou aí, foi até uma decisão daqueles momentos que a gente passa por um revés, né? A gente continua ou não continua? Vale a pena ou não vale a pena? E quando todo o grupo olhou e falou, vale a pena, vamos lá, a gente se juntou, né, Kaique? Com certeza. E graças a vocês também a gente tá conseguindo fazer esse trabalho. Eu que desejo sucesso agora, então. Obrigado. Então, obrigada por estar aqui com a gente. A gente sempre fala do Mercado Varandas, do Dari, né? Se você não conhece ainda, vale muito a pena ir, baixar o aplicativo. A gente vai deixar as informações aqui embaixo no vídeo. E não custa nada, gente. Já é um exercício mínimo de empatia, né? Você vai receber enquanto propicia aí que entidades que estão fazendo trabalhos importantíssimos, né, possam continuar caminhando. Então, bora conhecer quem ainda não conhece o Varandas, né, Betinho? Quer deixar o convite pro pessoal? Sim, então, assim, são todos muito bem-vindos nas nossas lojas. A gente vai estar lá, enfim, a nossa equipe de braços abertos. E quem quiser baixar o aplicativo, está disponível para iOS e para Android, é o Clube Dari. Clube Varandas Dari. É isso aí. E como é bom, como eu falei, ter pessoas apoiando a gente, empresas junto com a gente, que a gente também acredita, né? Como a gente acredita no Dari, acredita no Varandas, acredita aqui no Juice, esse espaço incrível, na Vero Design, que é uma empresa que apoia a gente também, né? E é isso, galera. Agradeço aqui Betinho, ao Varandas, nossos parceiros, Kaique, como sempre, que tá aqui comigo, a gente chegando já caminhando pro finalzinho da temporada, né, do ano, a toda a equipe que faz a produção, como eu falei, Beni, Luan, Caio, as Jéssicas, e a você que tá aqui toda quinta-feira à noite acompanhando a gente, acompanhando essas discussões. Muito obrigada por tudo. Como sempre, pode deixar aqui pra gente comentários, sugestão de temas, de pessoas, pra gente poder ir fazendo essas reflexões em conjunto, pessoal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.